E aí, gurizada, a gente vai falar hoje um pouquinho mais sobre níveis de consistência do banco de dados Cassandra. Esse trabalho ele foi desenvolvido por mim, Douglas Costa, e meu colega Jonathan Moraes para a Universidade Luterana de Gravataí, a UBRA. Tá? Antes de falarmos sobre os tipos de consistências, precisamos deixar claro como funciona o armazenamento de dados do Cassandra. O Cassandra armazena seus dados em nós do cluster, em meio a partições, que podem ter réplicas definidas de acordo com o nível de replicação configurado na criação do keyspace, que é definido como um conjunto de tabelas. No banco de dados Cassandra, temos a possibilidade de definir o nível de consistência para operações de leitura e escrita. No momento em que um dado é escrito, é possível definir um nível de consistência que irá dizer quantos nós precisarão ser adicionados para gravar aos dados. Quanto menor o nível, mais rápido se torna a operação. Porém, as réplicas serão incompletas, sendo que nem todas as réplicas terão o último dado inserido e atualizado. Se o nível for mais alto, teremos um custo de tempo, pois ela faz toda a réplica necessária, atualizando em todos os nós em questão. Vamos falar um pouquinho mais agora sobre níveis de consistência de escrita. No Cassandra, a gente possui alguns níveis de consistência de escrita, tá? Por exemplo, a gente tem o N, 1, 2, 3, local 1, quorum, local quorum, each quorum e all. Tá? No N, ele garante que o dado seja escrito em pelo menos uma réplica antes de retornar a resposta para o cliente. Tá? Quando ele faz essa réplica, são gerados hints, que são considerados como uma escrita bem sucedida, como se fosse uma espécie de print na tela, dizendo que a escrita deu tudo certo, ela conseguiu armazenar em pelo menos uma réplica. Tá? O 1, 2, 3 garante que o dado seja escrito em pelo menos 1, 2 ou 3 nós antes de retornar uma resposta para o cliente. No local 1, similar ao 1, mas com a premissa de que o dado seja escrito em pelo menos uma réplica no mesmo datacenter. Ou seja, ela sempre vai inserir no datacenter, entendeu? No quorum, garante que o valor foi escrito com sucesso na maioria das réplicas. Local quorum ele é similar ao quorum, mas com a premissa de que todas as réplicas sejam do mesmo datacenter. H-quorum também similar ao quorum, mas garante que o valor seja escrito na maioria das réplicas, em todos os datacenters. All garante que o valor seja escrito em um número de réplicas igual ao especificado no fator de replicação. A operação é considerada como falha caso não seja possível escrever em uma ou mais réplicas, ou seja, no all ele vai escrever em todos os nós. Níveis de consistência de leitura. Assim como em dados, a gente possui praticamente todos os níveis, tá? A parte do 1, 2, 3, local 1, quorum, local quorum, each quorum e all. O 1, 2, 3 retorna o valor mais atualizado encontrado em um dos 2 ou 3 nós, de acordo com o valor especificado, tá? Após retornar a informação para o cliente, um processo é criado em background para atualizar um valor que esteja desatualizado em uma ou mais réplicas, se necessário. No nível local 1, ele é similar ao 1, mas com a premissa de que o dado seja lido em um nó do mesmo datacenter. No quorum, consulta todos os nós até que a maioria das réplicas tenham respondido, retornando a versão mais atualizada. Após retornar a informação para o cliente, um processo é criado em background para atualizar um valor que esteja desatualizado, em uma ou mais réplicas, se necessário. No local quorum, é similar ao quorum, mas com a premissa de que os nós que responderam sejam todos do mesmo datacenter. É a mesma questão da escrita, tá? H-quorum também similar ao quorum, mas com a premissa de que haja a resposta da maioria dos nós em todos os datacenters. Muito similar na escrita também. No all, consulta todos os nós e guarda a resposta de todos eles retornando a versão mais atualizada. Após retornar a informação para o cliente, um processo é criado em background para atualizar um valor que esteja desatualizado em uma ou mais réplicas, se necessário. O nível de o nível de consistência é definido por uma conexão, tá? E para consultar ou definir, usamos o comando consistência. Após entendermos um pouquinho mais sobre nível de consistência do Cassandra, é sempre importante, ao projetar ou pensar em utilizar o Cassandra, entender o nível da consistência exigido para cada caso de uso da aplicação. É importante para não onerar demais o banco, sempre exigindo altos níveis de consistência.
Onde não é estritamente necessário sempre ter os dados mais atualizados, é recomendado utilizar níveis de consistência mais baixos.